aqui a gente inicia mais uma aula, e na aula de hoje a gente vai ver como utilizar e configurar o Timer 2. O Timer 2, de forma parecida com o Timer 1 e o Timer 0, também é um contador, e que quando ele estoura, ele gera uma interrupção. Mas ele funciona de uma forma um pouquinho diferente, e a gente vai ver tudo de forma detalhada agora, com o nosso código que eu trouxe hoje. A nossa primeira linha, como a gente já sabe, de vista de aulas anteriores, a gente tem que ir para o banco 1 para trabalhar com 3B e configurar se nossos portas vão ser saídas ou entradas. No caso, como a gente só não precisa de entradas, eu coloquei tudo zero no 3B. Intcom também vai funcionar de forma igual no Timer 1, a gente só vai utilizar os bits de interrupção global e interrupção de periféricos ativados. Como no Timer 1, a nossa habilitação de interrupção do Timer 2 vai estar em PIE1. Como a gente vê aqui, o bit 1 de PIE1 vai permitir que a gente habilite as interrupções do nosso Timer 2, que é o que está acontecendo aqui. A gente habilitou esse bit, então está habilitado. Um registrador novo que a gente vai ver hoje, que ele não é de configuração exatamente, tipo bit a bit, é o registrador PR2. Diferente dos outros timers que a gente viu, que quando a gente carrega o timer com um certo valor, ele inicia a contagem desse valor. Por exemplo, se eu carregasse o timer 0 com 50, ele ia contar de 50 até 255. Mas o timer 2 ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. Quando a gente carrega 194 no PR2, significa que ele vai contar de 0 até 194. E aí que ele vai estourar, não mais em 255. E essa vantagem dele significa que na nossa interrupção a gente não vai precisar ficar recarregando o timer, porque ele vai voltar para 0 sempre da nossa interrupção, mas ele vai estourar em 194, independente de quantas interrupções já tenham acontecido até o momento. Nesse caso a gente está configurando para 50 milissegundos, ou seja, 20 Hz, então a próxima configuração a gente vai ter que seguir o seguinte padrão. Como a gente precisa desse valor, a gente vai precisar de um pré-scale e um post-scale um pouco alto. Mas o que é post-scale que a gente não viu ainda? Significa que ele só vai gerar uma interrupção quando o meu contador estourar o número de vezes que o meu post-scale tiver. Por exemplo, se eu tiver 13 no meu post-scale, eu só vou gerar a interrupção quando o meu contador estourar 13 vezes. E, por consequência, isso gera um aumento do tempo entre cada interrupção, que é o que a gente pode precisar. Eu não expliquei anteriormente, mas vou explicar agora porque que eu inseri 194 nesse registradorzinho PR2. Porque quando eu fui resolver essa equação, eu fui testando valores para pré-scale e post-scale. E eu só consegui obter um valor menor que 255 com 16 e 16 aqui. No caso, utilizando 4 MHz no meu FOSC. Para eu saber que um valor de PR2 é válido de utilizar, ele tem que ser menor que, ou igual que 255, senão é uma equação inválida, e ou eu tenho que baixar o meu tempo, ou eu tenho que aumentar o meu pré-scale no post-scale. Outro parêntese é que os post-scales vão de 1 até 16, mas o pré-scale só tem 3 opções, 1, 4 e 16. Então é mais fácil setar um pré-scale mais alto e fazer um ajuste fino com post-scale para eu conseguir um PR2 que funcione na minha aplicação. Para 20 Hz eu só consegui com 16 e 16, como eu disse anteriormente. Então o primeiro bit ele não está implementado, então eu posso colocar 0 nele mesmo. Os 4 próximos bits eles servem para decidir o meu post-scale, então vai depender do resultado dessa equação e do que eu decidir como parâmetro nessa equação. Esse bitzinho aqui, TMR2 eu obrigatoriamente tenho que ligar ele, ou seja, setar ele para eu conseguir utilizar o Timer 2, porque ele liga o Timer 2. E o bit 1 e 0 serve para eu setar meu pré-scale, que de forma curiosa, 1 e 0 e 1 e 1 tem o mesmo resultado, dá um pré-scale de 16. Em seguida disso eu tenho meu loop, e agora a gente vem para nossa rotina de interrupção. Como eu disse anteriormente, nesse Timer 2 a gente não precisa recarregar ele em nada, então a única coisa que a gente precisa fazer é resetar o flag de interrupção dele, que está, como no Timer 1, ele está no bit, no registrador PIR1. Mas no caso, em vez de ser o bit 0 que a gente vai limpar o bit 1, que é TMR2 e F. Então quando a gente gera a nossa interrupção, a gente limpa ele e comuta a nossa porta, como já foi explicado anteriormente, e sai. Isso vai acontecer a cada 50 milissegundos. Agora a gente vai observar no Proteus para ver o comportamento desse tipo de código e desse periférico no nosso microcontrolador. Como foi configurado, a gente vai ver o tempo que ele leva para comutar. Como esperado, 50 milissegundos foi atingido com essa configuração do timer. Caso a gente precisasse de mais tempo, a gente teria que mexer em PR2, ou então mexer no pré-scale, post-scale, ou então utilizar aquela lógica para multiplicar o tempo, como já foi feito na aula do timer 0, que eu não vou mostrar de novo para não ficar algo redundante nas nossas aulas e serem bem rápidas e didáticas. No mais é isso, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez e tchau.